quero agradecer ao MAC. Perdão, vamos lá. O que houve? Agradecer muito a todos, né, ao MAC, por essa oportunidade. É a primeira vez que a gente está veiculando, né, exibindo o filme assim, em conjunto, né? Todo mundo que assiste na sua casa, né? A pandemia a gente não teve a oportunidade de fazer uma projeção, uma exibição presencialmente, e aí tem sido assim, né, online, mas todo mundo assiste. Depois, pelo menos no primeiro evento que ele participou, né, que foi a segunda Mostra Latino-Americana de Filmes Etnográficos, foi assim, né, as pessoas assistiram, depois a gente fez um debate, tinham outros diretores também, e aí a projeção exclusiva do filme é a primeira vez, então agradeço a todos, e a equipe também que se empenhou para produzir o evento. Agradeço em especial a Sofia e a Silvana, que fizeram a arte, né, para divulgação, que com bastante empenho, e é um prazer, e agradeço a presença de todos também. Então, o Transnômade, A Viagem da Minha Vida, é um filme que ele é resultado de uma parceria minha com a Natasha, né? Essa montagem foi uma montagem feita para ser entregue junto com a minha dissertação de mestrado. Então, foi montado assim com o intuito que as imagens servissem para mim, que ajudassem na pesquisa, e que para que fosse possível a Natasha, de repente, utilizar no canal dela e fazer possíveis episódios, porque, a priori, eu utilizava a fotografia como ferramenta de pesquisa, né? E a demanda do audiovisual acabou surgindo por conta da Natasha. Então, a gente já tinha feito uma ou duas entrevistas em vídeo, ela sabia que eu gravava já as entrevistas em vídeo, mas não tinha essa outra vertente, né, de acompanhar ela nos lugares e estar presente também junto com a família, colher depoimentos dos familiares. Não tinha essa vertente, a coisa foi crescendo, né? E aí eu comentei, né, que a minha dissertação era acompanhada de imagem, que a escrita e o texto tinham um peso igual no trabalho, a proposta já era essa, foi assim na pós, e eu mantive essa metodologia no mestrado. Comentei com ela e ela gostou da ideia de ter a imagem, de ter a fotografia, né? E conversando, ela propôs que a gente produzisse esse material de vídeo. No início, eu não sabia muito como eu ia utilizar, né? Se iam ser pequenos vídeos, enfim, eu fui fazendo e pensando no que viria a ser. A Natasha já tinha a intenção de montar um documentário. Então, para ela, caso eu não tivesse montado, né, esse material, esse produto final para entrega junto com a pesquisa, ela provavelmente iria utilizar para um doc falando sobre a vida dela, sobre o projeto dela. Mas a gente colheu tanto material, né, gravou tanto, e a coisa cresceu, foram 2 anos juntas e nessa caminhada, e eu pude acompanhar processos muito interessantes, né, da vida dela, inclusive a retirada da certidão de nascimento dela, retificada no cartório, né? Esse foi um dia muito importante, e eu acho que foi meio que um marco para mim também, né, de decisão, até de que esse material virasse um documentário. Porque foi oriundo de uma disciplina, inclusive de Bárbara, que está aqui, do PPCIS, e era para ser gravado um vídeo, para ser feito, né, um filme de 5 minutos para entregar como trabalho final da disciplina. E rendeu super bem, né? A montagem ficou muito legal, a Natasha pôde utilizar como um dos episódios do canal dela no YouTube, inclusive. E como a gente acabou produzindo muito material, não tinha nem por que não montar algo maior e colocar essa história aí, né, para que mais pessoas possam conhecer e estar ambientada sobre o ambiente da Natasha, sobre a vida dela, conhecer um pouquinho mais sobre as mulheres trans, né, enfim. A dissertação foi sobre audiovisibilidade de mulheres trans, né? Eu tive outras colaboradoras, mas a Natasha foi a colaboradora principal do trabalho. E outro processo importante, né, foi a montagem do filme.
A Tatiana Gouveia, acho que não está aqui ainda, não sei se ela vai entrar, mas, enfim, foi uma pessoa muito importante no processo, tem uma importância muito grande, né? Quem monta um documentário, quem trabalha com cinema sabe disso, que o montador tem um papel muito importante também no processo, né? Mais do que quando é um filme fictício, né? E então eu até gostaria de convidar a Tati para estar nas próximas projeções, exibições, falando junto comigo na Natasha, porque cada um tem o seu papel, sua importância. Eu acho que ela teria muito para acrescentar. Tem um podcast que a gente está para gravar, né? Projeto também. Então eu espero convidá-la. Eu espero que possamos estar nós três, né? Na gravação desse podcast. Eu não vou entrar muito para falar sobre o Projeto Transnômade, que eu sempre faço, quando eu falo do filme, eu faço uma introduçãozinha sobre o Projeto Transnômade, mas a Natasha está aqui, ninguém melhor do que ela para falar sobre o Projeto Transnômade, né? E eu não vou me estender muito, né? O que eu posso dizer também que acrescentar é que essa produção foi muito eu e ela, né, durante a gravação, a gente não teve equipe, né, então eu cuidava da gravação e do áudio, ela participava interagindo, dizendo se o enquadramento estava legal, dava opiniões também durante o processo, né, a gente articulava tudo junto, como é que iam ser as externas, mas foi tudo muito nós duas, e as imagens de arquivo também, né, do que ela tem, do canal dela, do projeto, contribuíram muito também para o filme, né. E eu acho que dúvidas ou curiosidades, perguntas com relação ao processo, com relação às cenas, acho que podem ser respondidas melhor depois projeção, né? É melhor que seja assim, eu acho, do que eu ficar aqui pontuando coisas que de repente sobressaltam aos meus olhos, mas não de repente de quem está vendo, né? Eu acho que a minha câmera sumiu, né? Sumiu para vocês. Deu uma fechada, sim, Luciana. Eu vou passar a palavra para a Natasha, e aí, enquanto isso, vou tentar dar uma ajustada na minha câmera aqui. Se não der certo, eu entro pelo celular, tá bom? Então, agradeço a presença da Natasha aqui, ilustre presença, e passo a palavra para ela. Estão me ouvindo, gente? Ah, sim, é porque eu sempre acho que não tá, porque como eu não estou acostumado a usar esse aplicativo, né? Aí nem sabia se estava aqui já é boa noite, né? Mas boa tarde, que aí é tarde, mas eu estou na Grécia, gente, estou na Europa nesse momento e continuo aqui, né, com meu projeto de vida, né? Porque o Transnômade, eu acho que ele não é só um documentário, um projetinho, ele é um projeto de vida, onde eu mesma, como uma pessoa trans, uma mulher trans, estou viajando e continuo viajando, né? Travou aqui. Para mim também travou. Oi? Ai, voltou. Oi? Tá ouvindo a gente, Natasha? Tô ouvindo, agora sim. Perfeito, Acho que agora deu uma voltou. quedinha, porque aqui tá, menina, tá nevando, tá chovendo aqui na Grécia. Então, e a internet às vezes fica muito ruim aqui no quarto. Então, como eu estava dizendo, eu fiquei um bom tempo depois que eu fiz o Transnômade pela América Latina, América do Sul, né, no Uruguai, Paraguai, Brasil. Eu voltei para o Brasil, conheci a Rossana. Aí eu tinha essa vontade de fazer o canal crescer e ter um canal como pudesse relatar um pouco da minha vida, mas depois eu vi que seria interessante fazer só um documentário e ter o Transnômade como um projeto de vida que vai ser para sempre, né? Porque eu sou uma transnômade em si, né? Eu acho que o meu corpo fala por si só dentro dessa ideia de vida, desse projeto. Então, depois desses 3 anos que eu passei no Brasil, eu voltei agora a viajar, estou na Europa, e eu quero seguir com o projeto, eu quero continuar com o meu canal, com as minhas ideias de fotografia, mas aí eu dei uma paradinha com a questão
depois que a gente terminou o documentário, né? Para justamente eu também estou querendo comprar novos equipamentos para poder eu produzir o Transnômade enquanto eu estiver viajando sozinha. E é isso, eu estou aqui. Ontem fez 2 meses que eu estou na Europa. E é isso, estou me acostumando ainda com o frio daqui, com o clima, com as coisas. E é isso, gente. Muito bacana, Natasha. Assim, a gente acho que está todo Estão me mundo. ouvindo? Eu acho que travou. Sim, a gente está te ouvindo. Você escuta a gente? Estou escutando, sim. Acho Sim. que... Maravilha. Eu posso passar também a palavra para a Rossana, mas eu acho que a gente está pronto, então, para assistir o filme. Quem não viu, eu não resisti, confesso. Fui ver logo, assim, estou muito fã, ainda mais da Rossana e da Natasha. Então, assim, gente, eu acho que agora seria um momento Que bacana, bom. né, da gente dar uma olhada nesse trabalho super bonito para, então, a gente abrir umas perguntas. Acho que sim. Aí no pós-produção a gente conversa mais. Ok. Quer que eu abra o link aqui, Rossana, prefere? Sim, se você puder, porque Claro. eu tô conectada com áudio pelo PC e estou conectada com a câmera pelo celular. Mara, só um minutinho que eu já vou abrir. Compartilhar aqui com vocês. Recording in progress. Não está indo. Só um minutinho, Rossana. Coloca o link aqui para mim, que aí eu já vou abrir direto daqui mesmo. Porque ele não estava, porque como está gravando, ele não estava deixando eu mudar aqui de janela. Você pode passar o link aqui no chat para mim? Você está me ouvindo, Rossana? Tô sim. Oi, querida, você pode botar o link aqui para mim, por favor, no chat mesmo, que eu abro daqui, porque eu não tava, ele não estava deixando eu Sim. trocar de tela. Tá. Eu consegui aqui, ó. Vou botar. Conseguiu? Beleza. Que bom, que bom. Ih, gente, não estou conseguindo, não. O negócio, o Zoom aqui não está deixando eu copiar. Eu não sei por quê. Estava conseguindo era minimizar. Só o anfitrião?
Não, Sabe qual foi? não, tem que pegar o link certinho, se jogar no YouTube não acha, não. Ah, Deixa eu ver. Aí, Silvana botou foi. o link. Foi, o meu também. Vai o meu ou vai o seu, Silvana? Já botei aqui o link já. Tá, beleza. Então, vou compartilhar agora com vocês. Pessoal, desculpe aí o probleminha técnico. Eu acho que viajar foi a maneira que eu encontrei de me curar, de tentar me curar. Tem gente que acha que é um subterfúgio para fugir dos problemas, que seja, né? E se eu parei para pensar, e se eu estiver fugindo mesmo? Acho que todo mundo quer fugir de alguma coisa um dia, né? Ninguém quer estar perto de uma coisa que não gosta, ninguém quer estar num lugar que não gosta, nem todo mundo quer criar raízes, permanecer no mesmo lugar. Então, eu penso que fugir é algo normal. Eu sinto tanta coisa ao mesmo tempo quando eu estou viajando que às vezes eu digo assim, como eu vou externalizar isso, quais palavras que eu vou buscar para poder falar sobre aquilo que eu sinto, porque às vezes é algo tão profundo, tão intenso que eu estou sentindo, que eu quero compartilhar com as pessoas e saber se aquelas pessoas também sentem o mesmo que eu, sabe? Eu precisava de um projeto. Eu precisava me ocupar. O Transnômade é se preocupar com a minha vida, com o meu eu, com a minha existência. Eu sou a Transnômade. Ser mochileira é algo muito antigo, algo milenar. Os nômades, os indígenas, os mapuche, os inca, essa galera toda, ser nômade é algo muito antigo, não é de agora. A gente trans, a gente tem esse processo de diáspora, esse processo de imigração, né? Porque a gente, quando é expulsa de casa, de alguma maneira, a gente quer tomar um rumo, quer ir para algum lugar. Você vê que, historicamente, você pega aí essas histórias das pessoas trans, você vê que muitas foram para a Europa se prostituir, e isso não deixa de ser um processo de diáspora, de imigração, de viagens. Transnômade surgiu de uma ideia de que eu falei assim, eu quero viajar. E eu falei assim, mas eu preciso registrar tudo isso, eu preciso fazer algo que dê conteúdo para as pessoas me acompanharem, as pessoas me conhecerem. Eu gosto de audiovisual, eu gosto de viajar, eu vou reunir tudo isso. Eu fiz o Audiovisual Maré durante quase 2 anos. Eu fui aprendendo um pouco mais das técnicas de fotografia. Aí eu consegui os equipamentos que foram cedidos por uma amiga. Ela via que eu estava numa situação que a maioria das trans, travestis, estão vivendo nesse momento, sempre viveram, né? Que é viver na marginalidade e vulnerabilidade. E eu estava num processo onde eu estava desempregada, eu não conseguia emprego, eu não conseguia oportunidade, eu estava sem ter o que fazer, estava ociosa. Eu comecei a ver que o mercado de trabalho me dizia não, que as pessoas diziam não para mim, eu comecei a dizer não para tudo que me dizia não. Eu penso assim, se eu estou passando perrengue, vivendo na minha própria cidade, se eu passo dificuldades, autoestima baixa, depressão, seja o que for, eu passo aqui, passo em qualquer lugar. Então eu prefiro passar viajando. Ótimo. Meu cabelo black.
A gente está aqui em São Tomé das Letras. A gente chegou ontem aqui à noite, durante a madrugada, e eu tô aqui numa casinha, num mini hostel bem simples, que a gente alugou aqui, e a gente está indo agora dar uma voltinha para conhecer a cidade. O tempo está um pouquinho nublado, mas mesmo assim a gente vai ver, mesmo assim, com essa chuva, com vento, com tudo, a gente veio dar essa voltinha de garota para conhecer a cidade. Gente, olha que interessante essa gruta aqui de São Tomé, que fica ao lado da igreja. E aí tem aqui também um santuáriozinho aqui do lado. Mostra aqui o santuário. Tem como? Gente, a gente tá entrando aqui na gruta agora, tá contra a luz a imagem, mas, né, quero fazer essa cena da gente entrando na gruta, até bem úmido aqui dentro. Breu total, né? É isso aí. Vamos gravar assim mesmo, que é isso é o Transnômade. Vamos lá, saindo aos poucos aqui, ó, sai do outro lado, gente, a gruta, que interessantíssimo. Vamos sair aqui. Ai, tô quase escorregando, menina. Tô me sentindo a Glória Maria no Globo Repórter. É isso. O Transnômade, ele é um projeto de vida, é a minha vida sendo relatada. Então, quando eu sinto de relatar, eu vou lá no Facebook, relato sobre a minha vivência, sobre o que eu estou sentindo dentro de mim, sobre algo que eu enxerguei, que eu estou enxergando daquele dia, daquele momento, daquele lugar, daquela sensação que eu sinto daquela cidade. E também o mais importante, né, que as pessoas querem, dicas de viagens, de como chegar, como eu cheguei, aonde eu cheguei, como eu faço. Eu estou fazendo de tudo para transformar tudo isso em audiovisual. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Gabi, com a mochila. Olha, essa mochila aqui que eu tô viajando é uma mochila de 72 litros, mas pelo visto, pelas coisas que aconteceram durante a minha viagem, eu acho que eu vou ter que comprar uma mochila maior, de 100 litros, eu não sei exatamente, mas essa mochila, ela até que deu pro gasto. Trouxe aqui uma bolsinha de maquiagem, eu trouxe, com algumas maquiagens, algumas coisas básicas assim, uma tralha, né, gente? Aqui deve ter mais ou menos quase 1 quilo. Um homem viajar, às vezes, tem muita gente aí que é roots, que viaja, e não tá nem aí pra aparência, vai postando as coisas a monte. Tem muitos amigos que são assim, pessoas cis, que também tem problemas, provavelmente, com autoestima e tudo. Mas a gente que é trans, a gente se cobra, se sente muito cobrada, de que eu quero também vender uma imagem de que eu sou mochileira, mas eu me arrumo, eu me maqueio. E, isso é muito difícil, às vezes, estar com a mochila cheia de maquiagem de roupa e ter que me maquiar e fazer vídeo. Parece que pra gente que é do gênero feminino, isso requer muito mais da gente. Gente, é belíssimo. Eu nunca tinha vindo numa cachoeira assim, gente. Só visto pela internet. É babado. Ai, meu Deus. Devagarzinho. Agora pra ter vindo de uma outra roupa, não sei porque eu também só vim de vestido preto, assim, porque tá frio, mas aqui nem tá tanto frio assim. Olha, a cachoeira vai ter um caminho, né? Faz um caminho, ó. Até lá embaixo. Meu Deus, é a primeira vez na cachoeira, eu tenho medo. Gente, começou a chover aqui em São Tomé e, a gente deu uma parada aqui agora. A gente já sabia que ia ter chuva, porque tinha 90% de probabilidade de chuva. Aconteceu de eu comprar em dezembro a minha passagem para o ID Jovem e não tinha outra data. A data foi essa e é isso. Eu conheci e descobri o ID Jovem, que é um projeto do governo federal para viajar, jovens de
15 a 29 anos, poder viajar grátis. Peguei e fui direto para o Paraguai. Oi, gente. Estou atravessando agora a aduaneira brasileira para a aduaneira paraguaia. Nesse exato momento, tá tudo tranquilo aqui. Tá um fluxo bem intenso indo para o Brasil, tá mais tranquilo indo para o Paraguai. Como vocês podem ver, tá bem tranquilo. O rio, bem bonito. Passando um barco ali agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Tá vendo? E só o trânsito que tá intenso, eu peguei um ônibus que custa R$ 5,95 lá no Foz. E desci antes da travessia, resolvi atravessar a pé para gravar esse vídeo para vocês. Então é isso. Beijos. Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer o Paraguai, porque se fazia muita piada, né, com o Paraguai, falando de coisas falsificadas e tudo, que lá é muito pobre. E eu falei, não, eu quero viajar para ver se realmente é isso mesmo. No Paraguai, especificadamente, muita gente do interior não se dava conta que eu era trans, me tratava naturalmente, vamos dizer assim, e não fazia essa distinção. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô aqui no Paraguai, tô aqui na casa de um amigo, de um moço, de um senhor que eu fiz amizade, e já tô aqui hoje é o segundo dia que eu tô aqui nessa cidade. Se lhe dá cerveja, toma também. Ele toma cerveja? Mas muito louco. Caña también, vino. Pouquinho, sim. Más vivo que este no hay otro. Seu nome? Jerónimo Ferreira Aquino, Quantos anos? 61 años. En el 80 me bajé a Buenos Aires. Soy más argentinizado que paraguayo, pero no me hago, sino que la gente se hace. Yo soy maestro pizzero cocinero. E faz pizzas? Pizza, pan, chipa, sopa, empanadas árabes. E quantos anos é pizzaiolo? 35 años. Eu acredito que a questão da passabilidade é importante, sim, em vários aspectos. A gente diz politicamente que isso não importa. Mas a passabilidade, a gente parecer que é uma pessoa, entre aspas, normal, cisgênera, é algo, sim, que às vezes a gente queria ter. Não adianta a gente dizer que não. A gente politicamente luta contra esse padrão que é imposto para a gente, mas por uma questão de proteção contra a violência, a gente queria, sim. Se eu tivesse dinheiro agora, eu teria feito várias cirurgias, teria feito várias coisas para não sofrer determinados tipos de violência. Violência afetiva, política, doméstica, vários tipos. A gente sofre de vários lados. E aí? Me conta, travesti. E aí? Eu sou muito não binário, eu sou neutri. Eu bem garota, 7 horas da manhã, já caminhando, pedindo carona, já no Uruguai, em terras uruguaias. Vamos ver no que vai dar, tô no Chuí. Beijos. Eu muitas vezes me senti passado lá com essa passabilidade cis no Paraguai, mas no Uruguai eu não passei isso em nenhum momento. Em nenhum momento eu passei por isso, do início ao fim. Em nenhum momento eu fui passável lá. As pessoas notavam que eu era trans, se comunicava comigo, se dava conta. Claro, havia o respeito, mas eu passei por muitas situações mais de racismo no Uruguai do que de transfobia, assim.
Uruguai é um país de descendência italiana, onde se tem a população maior branca e uma população muito, muito pequena de pessoas negras. Eu aprendi a diferenciar o racismo da transfobia, que muitas das vezes eu não sabia fazer essa diferença. Toda vez que eu estou num país, eu começo a sentir a questão histórica. Já vem como um filme na minha cabeça, que eu vejo, nossa, como a história desse país hoje se reflete sobre meu corpo, sobre como as pessoas veem meu corpo, sobre como o meu corpo é entendido pelas pessoas. Quer dizer, é um reflexo que não vem de agora, vem de muito tempo atrás. Quando a gente viaja, quando a gente é mochileira, isso fica muito mais evidente. Eu acreditava que, viajando, que isso ia assumir de alguma maneira, que as pessoas iam ser mais solícitas, que eu ajudava, que eu sou de fora. Mas não, a transfobia também ela está presente quando a gente é mochileira, quando a gente está em outro país, quando a gente está viajando. A gente que é trans, que a gente quer um corpo dissidente, que é fora do padrão, a gente está sempre sendo expulsa de alguma maneira dos espaços. Eu já trabalhei no hostel também, no Uruguai, Montevidéu, onde um rapaz deu uma avaliação ruim, falando que eu estava com segundas intenções. Isso é muito comum de aparecer um homem e achar que a gente está interessado. E aconteceu disso, quer dizer, me retiraram do hostel por conta disso. Tem uma amiga que costuma dizer assim, se a gente não é expulsa do local é porque não tá bem, não tá certo. Eu acho que a gente não tá sendo a gente. E o Transnômade, ele tá num momento que é muito político, né, do mundo, não só da América Latina, mas do mundo também. Onde a gente está falando sobre todas essas questões, sobre todos esses momentos, sobre toda essa questão política, identitária, de tudo isso, assim, sabe? É um momento certo e eu acho muito importante. Eu acho que o Transnômade também tem uma importância política. Oi. O que vocês querem? Teu copo. Lei trans chá. Lei trans chá. 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 Talvez eu seja a primeira mochileira trans com um projeto Transnômade, com essa proporção e esse nível de consciência, mas existem várias outras mulheres trans e travestis mochileiras que eu conheço. E isso é muito importante para a sociedade, muito importante para elas mesmas e para mim mesma estar viajando e estar trazendo um tipo de transformação própria e para as pessoas aí. Eu quero divulgar para o mundo, eu quero que as pessoas saibam, eu quero ser bem seguida pelas pessoas, eu quero ter um monte de seguidores. Gente, olha como tá cheio o ponto mais alto de São Tomé das Letras, que é a pirâmide aqui da cidade, muito famosa por dar a galera aqui que dá hippie, mochileira, viajante, olha. Por incrível que pareça, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente nunca espera encontrar alguém, né? A gente vai na cara dura e é isso, né? E o trabalho da Natasha, o projeto dela, uns amigos trans meus, eles compartilharam o trabalho dela e eu fiquei muito feliz já tendo mochilado na estrada. Nunca fui para fora do Brasil, mas sempre, tipo, pegava carona, caminhão, dormia em posto de gasolina e eu fiquei muito feliz com a mulher preta trans estava fazendo isso e daí eu comecei a ver o trabalho, né? Eu acho muito fantástico. Quanto mais pessoas pretas estiverem na estrada, são cidades que o nosso povo construiu, entende? Aqui é uma delas, essas pedras. Apagar de todas as formas a nossa história. Com certeza. Sempre tem que ter alguém para fazer manutenção da nossa história. Né? Exatamente. Em um dia, 2 pessoas me reconhecerem. Primeiro foi o rapaz lá na Central do Brasil, comprei um lanche, menino que respeitou o meu gênero, que é o mais importante, não me desrespeitou, e ele se inspirou em mim para viajar. Eu acho que isso foi o mais importante, que é sobre isso.
Meu projeto é sobre mim, mas também sobre a vivência de pessoas que se parecem comigo e que se buscarem em mim uma epifania, assim, ai, nossa, é isso, sobre isso, é isso que eu quero. Eu parei e voltei para o Brasil não só para retificar o meu nome, mas também eu precisava descansar, porque parece que a rotina mesmo de viver em hostel, viver em hotel, trabalhando em troca de hospedagem, nessa correria toda, às vezes é muito, muito cansativo. E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu voltei assim, eu preciso continuar o projeto, mas uma coisa que estava me prendendo era a minha documentação. Eu não queria rodar a América Latina com um documento com registro de um nome que não me pertence. Após ter iniciado a minha transição e ido buscar trabalho no mercado de trabalho, eu fui excluída. Eu lembro de um trabalho, eu fui trabalhar numa empresa que não aceitava nem que as pessoas me chamassem pelo nome social ou que respeitasse o meu gênero, né, feminino. Queriam me chamar pelo gênero que estava nos documentos. E eu quase fui mandando embora por justa causa. Queriam me acusar de falsidade ideológica, né? E as pessoas trans não são isso. Não são uma armadilha, não são uma trapaça. Tô ansiosa, muito ansiosa. Tantos anos esperando por esse momento, né? Ansiosa. Tô muito nervosa. Eleição sem Lula é golpe. Então isso para mim está sendo um avanço na minha vida. Eu acredito que daqui para frente muita coisa vai acontecer. Eu vou poder casar, mas não com uma pessoa homoafetiva, mas com uma mulher. A mulher que eu sou, Natasha. Gostando, tô curtindo esse momento que é meu, querida. Vou fazer uma postagem, vou postar lá, que é clichê das trans, a gente postar aqui a certidão de nascimento lá, gênero feminino, Natasha. É isso que eu vou fazer agora. Oi, mãe. Tô aqui em Campo Grande, consegui tirar minha certidão de nascimento nova. Saiu hoje. Tô no cartório, consegui, finalmente consegui. Natasha. Natasha Rox agora, Natasha Rox. Pois é. É isso aí. Aqui não tem aqui tem um ano que você tirou. 1990. 99. Aí, tá vendo? A época da minha mãe aqui. 99 foi o ano que meu avô faleceu. Essa aqui foi 95. Bem, o Leleco foi uma criança muito, né, levada, era muito agarrado com minha mãe. Isso aqui? Dia do índio, Dia né? do índio, também na escola, né? Pois é. Nossa, e minha cara aqui do lado dos meninos. Poxa vida, o Leleco tá tão novo, né? E progrediu tanto, deu a volta por cima, tá ali batalhando. Eu achei bonito isso dele, entendeu? Achei bonito. Tô chamando dele, né, Leleco? Eu tô acostumada. Mas eu não ligo assim. Comigo não, né? Eu ainda prefiro que me chama por esse apelido que é um apelido. Que é um apelido que minha avó me deu de infância. Ela lembra do que chamar um outro nome que foi de registro que eu não tenho mais. Mas eu prefiro que me chame porque é um apelido carinhoso. Sim, você ainda tem outro registro, né? Eu tenho a certidão nova, já fiz minha identidade. Cadê minha identidade? Deixa eu ver, tá aqui, ó, te mostrar. Fiz outra identidade. Certidão, né? Identidade nova. Bacana. Até um modelo novo a identidade.
as pessoas faziam questão de falar, não, seu nome é esse que está na identidade. Eu falei, não, mas eu quero me apresentar assim para você, quero ser atendida pelo médico assim, quero ser contratada assim. E a pessoa, às vezes, queria ser grossa contigo, achando que você estava errada. E o que custava para a pessoa me tratar daquela forma? Hoje em dia, não. Um dia eu chego e falo, meu nome é Natasha, essa aqui sou eu. E aí tem o meu passaporte, querida, é o poder da travesti nômade, travesti mochileira, meu passaportezinho, que eu tanto batalhei por ele, tá aqui, ó. Meu passaporte brasileiro. Vira-lata, né? Minha sobrinha, filha do meu irmão, por parte de mãe. Qual o seu nome? Sofia. Sofia de quê? Você sabe o seu nome todo? Sofia Gomes, Ponciano? Ah, tá. Mesmo nome que o meu, Ponciano, tá vendo? Dá um beijo. Aqui no rosto. Ai, ai. Vamos ver o peixe. Chega. Já fritou tudo que tinha que fritar. Frango é assim, né? Uhum, chega, tá ótimo. Tá ótimo. A gente pode fazer alguma coisa, né? Todos os dias. Gente, muito caderno. Muito caderno, um monte. Tem até umas fotos aqui também, ó. Ai, eu lembro, eu amava isso aqui, é um guia turístico que eu ganhei na escola e era da prefeitura, né? Mostrava todos os lugares da Zona Oeste. E eu falava assim, nossa, eu quero visitar. Olha o que eu achei. Queria visitar todos esses lugares um dia, que era tipo assim, todos os pontos turísticos, inclusive tinha Terra Encantada, Morro dos Caboclos, Morro do Cabo Sul, as trilhas e cachoeiras. Eu amava isso aqui, eu tenho até hoje, gente, isso tem muitos anos. Aí achei essa fotinho minha. Eu tava deixando o cabelo crescer, relaxava o cabelo, passava lápis de olho, mas eu ainda não entendi a trans, não. Porque acho que no começo da nossa vida, uma pessoa enquanto trans ou LGBT, a gente não entende o que está acontecendo com a gente. A gente simplesmente nasce assim e a gente vai descobrindo as coisas ao passar do tempo. O que é preconceito, o que é opressão, o que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Até chegar ao ponto de epifânia, como diz no inglês, na inside, de se entender o que realmente você é. E eu lembro que eu tinha um professor, ele era negro, e eu lembro que ele falou, escreve tudo que você sente, tudo que você acha que deve falar, escrever. Eu vejo que toda pessoa que é oprimida de alguma maneira, seja ela qual for, essa pessoa, ela já vem com uma necessidade automaticamente de se expressar de alguma maneira. E a minha necessidade de expressão era, tipo, muitas das vezes, necessidade de inventar algo subjetivo, uma irrealidade. Eu sonhava muitas coisas muito lúdicas na minha adolescência, na infância. Então, assim, me vinha muitas necessidades de escrever e de falar sobre coisas que poderiam acontecer, por exemplo, se eu não fosse aquela pessoa oprimida, aquela criança afeminada, trans, se eu não fosse aquele corpo dissidente que está ali começando a sofrer opressão. Então, muitas das vezes, eu sonhava com um outro mundo do outro lado do morro, né? Que tinha onde a gente morava, tinha um morro, né? Inclusive aqui também tem. E eu imaginava que ali do outro lado, bem distante mesmo, um dia eu conseguia alcançar o outro lado, outras histórias, outra vida, outra realidade. Eu inventava muito isso nas coisas que eu escrevia. Falava dos meus namoros, assim, de pessoas que eu queria, gostava, na escola. Tem muita coisa também bíblica, que eu era muito ligado à igreja quando eu era adolescente. Tem muitas fotos, mas uma coisa que eu percebo é que eu não tinha referências negras, eu não tinha nenhuma referência
sei lá, se você reparar os recortes, todos eles são pessoas brancas. Ó, só uma mulher negra aqui, que era... Qual o nome dela? Daiane dos Santos, Maria Rita. Eu acho que esses recortes também era para falar sobre o meu eu feminino, talvez. Esse acho que foi... Não tenho todos, porque tem alguns que minha mãe pegava e minha mãe escondia de mim e tal, via sobre coisas sobre eu ser trans, sem mesmo eu entender o que era trans. Às vezes eu queria falar, eu queria ter bunda, queria ter peito, queria ter corpo, cabelão. E eu escrevia tudo isso. Eu só fui me descobrir trans com 18 anos. Eu fui cair na real ali de que, olha, eu preciso passar por esse processo, eu preciso tomar hormônio, eu preciso... Lá para 17, 18 anos, que foi quando eu conheci outras trans, eu vi que eu não queria ser drag, eu passei por esse processo de me montar, de me vestir, de fazer show, mas eu vi que ainda me faltava, tinha um vazio ainda em mim, de que eu queria ser isso sempre, todos os dias, ter uma vida normal, assim. Quando eu era criança. Do meu nascimento até os 8 anos, fui criada pela minha avó paterna. Minha avó faleceu, eu voltei para os braços da minha mãe. Eu tive uma criação assim, muito a minha mãe me reprime muito, por conta também do meu padrasto. Meu padrasto ia lá, me obrigava a raspar a cabeça, ele pegava a máquina e raspava a minha cabeça, enquanto eu queria deixar crescer e nem sabia que o fato de eu gostar do cabelo grande era o fato do feminino aflorando em mim, saindo para fora. Na minha infância, por exemplo, eu achava que eu ia ser igual minhas primas. Eu olhava minhas primas e falava, meu peito vai crescer também, eu vou menstruar, eu vou ficar grávida igual a minha mãe ficou do meu irmão quando eu era criança. E eu nunca passei por esse processo. Eu achava, esperava, e esse processo não acontecia. Tá bom? Tem que aprender a falar, gente. Acho que eu tô... Um pedaço de água. Bonita, né? A trança. Eu gosto. Eu quero já... Bota coragem pra colocar. Coragem. Esse aqui não é uma mulher que botou em mim, não bota tão apertado não. Ela bota frouxinho, tá bem frouxo, não tá doendo nada. Tô gostando dessa bem... Tá me motivando a colocar. Mas trança... Tá bonita essas tranças. Dura bastante. Dura um mês, 2 meses. Botar uma trança bem grossa, colorida. R$240 pra botar isso. Você é mulher? Sim, hoje eu sou. Mas na época, aqui na foto, eu era assim, entendeu? Agora mudei. É porque você tá vendo aqui o fazedor de xixi. É na época assim, agora eu não sou mais assim. Agora eu sou sua tia. Aí eu era neném, que era criança. Aí eu mudei. Entendeu? Você aparecendo aí na porta aí na... Você sabe o que é trans? Travesti? Trans? Não sabe? Eu sou trans. Tu sabe o que é trans? Não sabe, né? Então, eu nasci menino, agora eu sou menina. Era outra pessoa, entendeu? Um dia você vai entender. Um dia tu vai ficar da minha idade, quando você estiver do meu tamanho, você vai entender um pouco melhor. Espero que você entenda, né? Na verdade, eu acho que você já entende um pouco, mas você não percebe. Entendeu? Eu parei e voltei para o Brasil não só para retificar o meu nome, mas também eu precisava descansar, porque parece que a rotina mesmo de viver em hostel, viver em hotel, trabalhando em troca de hospedagem, nessa correria toda, às vezes é muito, muito cansativo. Conheço pessoas que estão há anos nessa correria, porque é a única oportunidade que resta para essas pessoas, a única meio de sobrevivência. E para mim também estava sendo assim, um meio de sobrevivência, de me manter viva. Ai, não sei por onde começar, né? Tanto tempo que a gente tava sem gravar, sem fazer nada, sem essa pandemia que veio de repente, né? Tipo, a gente foi para São Tomé, eu acho que foi a nossa última viagem, a última viagem que eu fiz. E daí eu não tive cabeça para fazer mais nada, assim. Eu queria viajar, eu queria muito fazer muitas coisas e 2020 foi um ano que simplesmente, sei lá, tudo meio que parou, foi uma reviravolta, né? Então, assim, eu tava com planos de esse ano ir pra Europa. Eu não queria desistir do Transnômade da América Latina, mas eu queria dar uma melhorada na minha vida, dar uma... Como é que eu vou dizer? Um levante, sabe? Porque eu via que não tinha como eu manter o Transnômade do jeito que eu tava.
E quando eu comecei a viajar, eu queria viajar, explorar o mundo, porque eu não tinha oportunidade de me manter num local. Eu não tenho uma casa própria. É aquilo, né? Eu gosto da minha mãe, gosto da minha avó, da minha família, mas é cada um seu canto, eu do meu lado, dos meus corres. E aí acaba que eu me sinto muito sozinho em muitas coisas. Eu comecei a refletir, ver, caramba, eu estou sofrendo tudo aquilo que eu já sofria, estando no meu bairro, na minha cidade, no meu país, que era o meu local de fala. Só que agora estou num local que dizem para mim que não é o meu local de fala, que eu não posso falar de transfobia, que eu não posso falar de racismo. Gente, eu sendo uma imigrante. E às vezes tiravam esse local de fala, diziam, apontavam para mim que não era meu local de fala, que eu tinha um país onde tem Bolsonaro, onde tem um fascismo crescendo. Imagina, era um processo de eu aprender a linguagem, de eu aprender a cultura daquele país, aprender a lidar com essas pessoas que não tiveram uma vivência com pessoas negras no seu dia a dia, que não fosse, vamos dizer assim, vivência racista, né? A gente já sabe como é que é, né? Aqui no Brasil também é muito assim, né? A gente fala, ai, não sou racista, minha empregada é negra. A minha vizinha é negra. Mas, assim, no seu convívio familiar, de amigos, assim, ai, tem uma travesti? Tem uma mulher preta? E aí eu jamais ia perceber que a minha volta do Uruguai para o Brasil ia me empoderar tanto no sentido da questão da prostituição. No Uruguai foi a primeira vez que eu me anunciei em sites, que eu precisava, era uma necessidade muito grande, porque eu precisava ali. Eu estava numa situação de vulnerabilidade, como sempre estive, né, na minha vida, mas ali eu estava em outro país, eu não queria ficar na rua, nunca gostei de fazer ponto na rua, me prostituir na rua. Na volta para o Brasil, eu fiquei decidida também a anunciar no site no Brasil. E aí foi aí, morando em Madureira, que eu consegui me empoderar e começar a fazer programa, me dedicar a isso, porque eu sempre queria fugir um pouco disso. O que vendem pra gente que a trans tem que sair da prostituição, tem que conseguir um emprego formal, mas e aí, cadê as empresas para dar um emprego formal pra gente, para capacitar a gente? Se eu pudesse, tivesse condições de ganhar o que eu ganhei na prostituição, ganhar com outra coisa, eu estaria. Eu queria estar entregando comida nesses aplicativos e tal, mas é uma exploração. Eu não ganho nem a metade do que eu ganho na prostituição hoje em dia, entregando, sendo esses entregadores que estão na rua. Então, eu prefiro continuar na prostituição, no meu cantinho, aprendendo a lidar com o personagem que eu criei, com o personagem que são os clientes. A minha questão foi se empoderar dentro da própria prostituição. Olha! Eu acredito que os sites também é um tipo de cafetinagem. Valores, às vezes, absurdos. O pornô trans é o mais visualizado do planeta. E eles se aproveitam. Nossa, tem sites que eu sou uma das mais visualizadas. Só que eu não sou uma das mais chamadas. Para você ver como é o racismo. Tipo assim, enquanto tem amiga minha branca cobrando 150, 200, o cara quer oferecer 40 reais. 40 reais. A gente se sente inferiorizada. Se sente um pedaço de carne barata. Porque é assim que muitos tratam. Tinha homens que chegavam para mim e diziam que com esse cabelo, desse jeito, você não vale isso tudo. Isso é muito revoltante. Muitas das vezes, a gente é tão pressionada pela busca da afetividade, do afeto, que é um privilégio cisgênero muito forte, que é o maior de todos os privilégios, que é o afeto. A gente busca o respeito, a dignidade. Muitas das vezes a gente faz de tudo para ter isso. E aí a gente faz a transformação do nosso corpo também. Então, quando eu vi que muitas questões estavam me afetando, como aquela masculinidade que vinha na minha casa como forma de cliente e que ali realizava todos os seus desejos e fetiches, ali eu tive que ver que era o momento de saber militar, que eu precisava em pequenos detalhes dentro da minha casa e dentro de mim, e que se torne uma coisa que o cliente entenda que eu tenho uma vida normal, que eu não sou aquela imagem que foi vendida para ele no filme pornô ou nos sites, aquela ideia, aquela idealização de corpo trans. Pequenos detalhes eu comecei a militar nesse sentido de
Tipo, eu tenho um gato, nossa, tá vendo? Eu tenho uma planta. Do cara entender sobre a minha vivência, sobre o meu dia a dia, sobre o meu corpo, sobre o meu cabelo, sobre o meu desejo, sobre eu no dia que eu não tenho tesão, no dia que eu tenho tesão. Eu aprendi a lidar com várias questões ali dentro da prostituição, a me empoderar, a tomar posse da situação e provar, mostrar, não é provar, mas mostrar para eles assim que eu sou uma mulher normal. Eu nunca imaginei que no ano de 2020, um ano da pandemia global, que eu ia conseguir colocar meu silicone. Tinham clientes que saíam, ficavam comigo e a mulher tinha acabado de falecer de coronavírus. Eu tive um cliente que a mulher morreu no mesmo dia, foi enterrada e eu estava com ele. Para mim, nunca houve isolamento social. Não tem para isso, para travesti que precisa sobreviver. Então foi um momento que eu aproveitei para juntar dinheiro, teve auxílio emergencial, foram vários fatores que me fizeram conseguir botar o silicone num momento que eu jamais esperava na minha vida. Fui para São Paulo, operei numa clínica que a galera chama de carniceira e tal, clandestina, mas eu até que achei tranquilo. Quando eu acordei, eu estava na sala de descanso com, acho que um negócio na minha boca para não roncar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tô acordando, pensei que estava morta. Menina, a primeira coisa, quando eu olhei, caramba, realizei meu sonho. Eu não aguentei. No segundo mês que eu completei de operada, eu voltei a tomar os hormônios. Porque eu estava sentindo na minha pele, meu corpo, a gente começa a ter disforias, se sentir mal com o nosso próprio corpo, olhando no espelho. Até para sexo a gente se sente insegura, né? A gente enquanto trans. É tudo. Não sei se a gente bota isso. Não. Estou fazendo, mas assim. Não, também não digo, não. Pode botar. Trucando é coisa bem travesti. É, né? É uma cultura nossa. Trucar, botar calcinha trans. Gostei muito do resultado. Queria um pouquinho maior. Eu achava que 450 ml ia ficar muito maior. E não ficou. Assim, ficou um tamanho que tá todo mundo dizendo agradável. Os clientes gostaram, estão dizendo que tá um tamanho bom, que não precisa aumentar. E eu falei que quero aumentar um dia, né? É um upgrade de cada vez. Vamos lá aos poucos. Daqui a pouco eu faço uma lipo, faço uma feminização facial, não sei. Vamos ver, né? E as pessoas, do início, do dia que eu fiz a cirurgia, até pouco tempo agora, as pessoas, tá feliz? Falando, não, gente, eu tô realizada. Não me sinto feliz, não. Eu acho que feliz é algo muito amplo, é algo muito global, assim, na nossa vida. Aqui algumas pessoas escrevem para mim algumas coisas. As pessoas que eu conheci, que deixou seu contato, deixou alguma frase de felicidade, desejando alguma sorte, desejando alguma coisa para mim, alguma energia. É um projeto de vida, mas que às vezes eu fico parando, nossa, parece que é um caminho. Que caminho eu devo tomar? O que eu devo fazer? Aonde que eu vou? O que vai ser de mim amanhã quando eu acordar? O que eu vou estar sentindo? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu posso ser assassinada amanhã. Eu posso me sentir péssima amanhã, me sentir um lixo. A gente tem aquele espírito nômade, aventureiro de viajar, mas nem sempre dentro da gente isso está gritando, né? Às vezes tem uns conflitos, né? Ansiedade, depressão, procrastinação, um monte de coisa. Que eu não me sinto a Natasha de 3 meses atrás, de 6 meses atrás, a Natasha que estava no Uruguai. Parece que a gente é resultado, a gente se torna o resultado das nossas viagens, do que a gente fez,
a gente vai acumulando um monte de coisa, assim, boas e ruins, e vendo o que serve e o que não serve pra gente. Legal. É isso. Levando com a gente essa bagagem também, não só a bagagem, uma mochila, mas também sentimental, de vivência. E aí você vê o quanto você já não é a mesma Natasha, você não é a mesma transnômade, você... É isso. Uma resta outra. A outra transnômade é a minha vida, eu acho. Bom, pessoal, acho que eu vou passar a palavra direto para a Rossana, para a Natasha, falar um pouquinho. É um trabalho muito forte. Eu tenho várias perguntas para fazer. Eu acho que o pessoal que está aqui, que acompanhou a apresentação do filme também tem. Mas antes de passar a palavra, eu queria só fazer uma pergunta, assim. Aliás, eu tenho várias perguntas, mas essa seria, então, assim, para a gente abrir as discussões. Quando eu assisti a primeira vez, né, eu tive a sensação assim de estar vendo uma versão latino-americana de um filme que foi lançado em 2020, que ficou muito famoso, ganhou vários prêmios, que se chamava Nomadland. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que contava a história que era baseada em fatos reais, de uma comunidade nômade nos Estados Unidos, né? E como é que essas pessoas, na verdade, passaram a viver dentro dos seus carros e num deslocamento constante, né? Então, também havia todo um contexto da situação que antecedeu a crise econômica de 2008, né? Aquela série de quebradeiras no mercado imobiliário que aconteceu nos Estados Unidos, enfim, que muitas pessoas realmente que hipotecaram suas casas acabaram perdendo e encontraram como uma maneira de sobreviver, morar, né, nos seus carros, né? Muitas vezes os únicos e últimos bens que sobraram. Pensando nisso, eu fico imaginando duas questões, né? Uma que para mim ainda não ficou muito claro, Natasha e Rossana, como que o projeto foi financiado, ou se ele foi financiado de alguma maneira, se houve alguma instituição dando apoio. E a outra, para a Natasha especificamente, você acha que você poderia ser considerada uma espécie de nômade moderna nos moldes latino-americanos? E você se sentiu em risco alguma vez? Eu, o tempo todo, estou me sentindo em risco, né, gente? Porque eu acho que a gente, enquanto mulher, enquanto trans, enquanto pessoa negra, tipo, tá se sentindo em risco o tempo todo. O tempo todo, até aqui na Europa, que dizem que existem países mais seguros aqui, a gente se sente assim com medo. Por exemplo, eu estou aqui na Grécia, mas existe conservadorismo aqui também, existe tudo, violência, existe tudo isso também aqui. E assim, dentro do contexto do Transnômade Latinoamérica, eu sentia constante medo o tempo todo viajando, porque você não sabe o que pode acontecer, o que as pessoas podem fazer com você, né? E eu percebia muito que viajando, sendo nômade, as pessoas eram muito traiçoeiras. Isso é muito comum, né? O assédio, a transfobia, o racismo, e
é muito comum, tanto não só no Brasil, mas eu acho que na Latinoamérica num todo, né? Eu converso com as minhas amigas que aqui onde eu moro e trabalho tem amizades cubanas, dominicanas, trans, de todas as nacionalidades latino-americanas, elas comentam sobre as mesmas coisas, que passam sobre as mesmas circunstâncias de transfobia, de racismo, de violência de gênero, de tudo um pouco, né? E é isso, gente. Quer falar, Rossana? Tá Ficou sem áudio. mudo. Tá sem. Tá sem áudio, tá sem áudio. Desculpa, gente. Sobre o financiamento que ela perguntou também, né? Sim. Não teve financiamento até agora, né? A Natasha tinha o ID jovem, que isso facilitou bastante, mas assim, as viagens ela ficava hospedada, oferecia trabalho em troca de hospedagem e alimentação, né, Natasha? E o filme é a mesma coisa, o filme teve apoio do INARRA, o ERJ, mas assim, empréstimo de microfone, né, de material, só isso. O filme não teve nenhum investimento, nenhum tipo de edital, todo mundo trabalhou ali no amor, na coisa, e a Natasha também não, até agora não. Inclusive, uma das intenções, né, era que esse filme pudesse ser utilizado como portfólio, né, é a ideia dela, inclusive. Eu acho que posso falar que ela está com intenção também de fazer residências artísticas na Europa. Então, como um dos produtos do projeto Transnômade, né, esse documentário vai ajudar a ela nesse processo, né, para que possa participar de um edital, possa captar recursos para que seja produzido de uma forma mais profissional. Era uma das intenções dela, né? Legal. Utilizar esse material para captar recursos e profissionalizar o projeto, até para não viajar num esquema de tanta vulnerabilidade, né, Natasha? Exatamente, exatamente. Como eu falei no início mesmo, eu viajei na cara e na coragem na época, né? Quando eu criei o projeto, assim, tive essa ideia, primeiro eu comecei porque eu fiz um curso de audiovisual na Maré. Eu fui a única pessoa trans nesse projeto de audiovisual na Maré, dentro da favela, e era a única que não morava na Maré, né? Então eu tentei aproveitar Natasha começou a oportunidade de não sou que veio da favela da Maré. E aí, nessa formação, eu sempre gostei de audiovisual, de trabalhar com audiovisual, estar envolvida com isso e querendo aprender mais. Eu falei assim, eu também queria viajar, né? E na época eu tinha feito o meu ID jovem, eu ainda estava no tempo, né? No prazo de fazer, eu já não tenho mais esse direito, né? Que eu já estou na casa dos 30. E aí fiz o ID jovem, falei, eu vou viajar, eu quero documentar isso, eu quero mostrar como uma trans também viaja. Eu também tive várias situações também que não está no documentário, mas eu conheci vários lugares, várias pessoas trans e várias pessoas LGBTs, no qual me proporam isso, me deram essa ideia de criar um projeto onde eu pudesse falar da minha vivência viajando, porque esse processo é muito comum de a gente ver pessoas trans viajando mais para a Europa, mas pela questão do trabalho sexual, que é o meu caso atualmente, mas também a gente vê esse processo também acontecendo na América Latina muitas vezes, pela falta de oportunidade, pela violência, por várias questões, né? É uma raiz, né? É uma árvore com vários galhos, né? Com vários motivos que as pessoas trans têm essa necessidade de não estar no mesmo lugar. E isso vem muito desde da infância, eu acho, porque eu mesma, conversando com umas amigas aqui, a gente estava comentando que é muito difícil para a gente permanecer no local onde a gente cresceu e onde as pessoas conheceram a gente antes da transição, que isso é muito desgastante viver num lugar onde a gente sofre extrema violência familiar ou a transfobia do cotidiano, do dia a dia da escola, dos amigos, das conhecidos dos vizinhos que conheceram a gente, assim. Então, a maioria das pessoas trans, elas acabam tomando essas atitudes de saírem desse ambiente e tentar encontrar um ambiente melhor, mais seguro,
ou tentar sempre estar em constante trânsito, né? Para que não permaneça em ambientes que sejam de violência, né? É o que eu vejo muito, que minhas amigas relatam também, não é só comigo, é com a grande maioria, né? E também existem aquelas pessoas trans que nem todas têm a capacidade e conseguem viajar e têm essa oportunidade de estar rodando o mundo, a América Latina, o Brasil, mas sentem também essa necessidade de... Até porque eu acho que existe essa sensação também que acaba que a gente sofre tanto, que eu acho que tem uma sensação de não pertencimento a nenhum lugar, né? Eu tenho uma sensação de que eu não pertenço a nenhum lugar. Eu acho que isso se deve muito a tudo que a gente vive, tudo que a gente passa. A gente sempre tenta encontrar um norte para que faça bem a gente, né? Uma direção, um porquê, né? E eu acho isso bem interessante, a minha ideia do Transnômade, expandir isso. E a minha ideia, quando eu conheci a Rossana, produzimos o Transnômade, era eu dar prosseguimento a essa minha ideia, essa minha semente, fazer ela crescer, mas acho que só isso não era possível, né? Eu acho que o fato de eu estar aqui na Europa era justamente que eu vi que não era só isso, produzir, eu precisava de ter suporte, estudar, me capacitar, correr atrás de suporte nesse sentido de equipamento, que a gente sentiu muito falta disso. Eu e Rossana sentimos falta de ter equipamento, sentimos falta também da questão da capacitação, de eu, por exemplo, saber minimamente o inglês para eu conseguir oportunidades de trabalho voluntário, trabalho em troca de hospedagem em algum hostel, de uma recepção. Já aconteceu muitos casos de eu ter que ser excluída de uma oportunidade um pouco melhor por não ter inglês e ter que trabalhar na faxina, por exemplo, justamente só por não ter o inglês, não ter um segundo idioma, né? E é bem complicado, né? A vida nômade não é tão fácil assim quanto parece, porque as pessoas acham, decidiu porque é bom, porque é gostoso. Não, eu mesma, Natasha, eu decidi ser assim, acho que foi uma consequência de tudo que gera na nossa vida enquanto violência, enquanto sensação de desconforto, de não pertencimento. E eu sinto muito isso aqui, ainda estou na fase de adaptação, como eu falei para vocês, eu estou há 2 meses só aqui, então eu estou nesse constante processo de me sentir confortável em ambientes, em lugares com pessoas, e me adaptar e tentar evoluir, aprender e absorver as oportunidades e as coisas que eu passo, né? Tanto positiva quanto negativa. E é isso, gente. Maravilha. Bárbara levantou o dedinho ali também, Rossana. Se eu só fazer uma observação, na verdade, uma colocação, porque você perguntou também sobre, você citou um filme, né? Ele entrou em cartaz quando eu estava no processo de escrita da dissertação e quando o filme estava sendo montado. E eu quis muito assistir, mas eu estava num momento de pandemia, de isolamento maior, e eu fiquei bem restrita por conta de questões familiares, de contato com pais e avó. Então, eu realmente, no início da pandemia, eu me isolei muito. Então, eu não conseguia assistir o filme no período, na época. Mas está na lista, quero assistir, porque eu já sabia que tinha muito a ver com o processo da gente aqui no Transnômade, né? Então, nem vou dar spoilers. Tá bom. Fala, Bárbara. A Bárbara levantou a mão, né? A Thay estava antes? Estava. Desculpa, não vi, Thay. É que a Thay levantou a mão. Não, a Bárbara levantou primeiro. A Bárbara levantou primeiro, depois eu botei a mão. Desculpa, gente. Obrigada, Thay. Que a gente sabe que as imagens... ela estava ali mediando, né, a relação de vocês, né? Fica bem evidente. Eu queria entender mais como é que foi esse processo. Queria que vocês, as duas, né, falassem, né, de negociação de imagens mesmo, né? Porque eu consigo ver muito forte as duas no filme,
né? Não sei se é porque eu já conheço a Rosana, mas dá para perceber onde é que está a Rosana, onde é que está a Natália. Mas eu queria entender mais como é que se deu esse processo de negociação de vocês, né? Porque são duas autoras, né? São duas diretoras. É isso. Eu posso fazer uma complementação, que minha pergunta tem a ver com a da Bárbara? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Que esse trabalho ele surge, né? Tanto da Natasha, né? Quanto nessa construção desse diário de audiovisual, como de uma dissertação, né? E que também fala sobre uma forma de pensar o audiovisual, né? A gente está falando sobre antropologia, e isso, de alguma maneira, a gente está incidindo na forma como a gente produz essas imagens, né? E aí eu fico pensando em produções de documentários, né, comuns, e como é rico essa possibilidade desse trabalho de você conseguir incorporar imagens, né, que são produzidas por aquelas pessoas que estão compondo as pesquisas com a gente, né? E eu acho que isso vai um pouco de encontro com o que a Bárbara perguntou, de como que é esse processo, porque, na verdade, é isso, são duas diretoras, né? Duas diretoras produzindo imagens que se encontram num lugar, e a montagem, porque eu também conheço a Rosana, senão eu ficaria muito em dúvida, porque quem não conhece o filme, quem não conhece as duas, talvez tenha um pouco de dificuldade de entender o que foi produzido por uma e o que foi produzida por outra. Eu achei que a montagem é muito bem feita, e não só nesse sentido, mas usa muito bem também os recursos da fotografia, da própria fotografia. Achei lindo a forma como vocês exploram a fotografia, tanto quanto frame, mas também quanto física, né? Vocês pegam na imagem e essa imagem aparece, né, fisicamente no vídeo. Eu acho isso super interessante. A forma como foi utilizada essa voice off, que eu acho que, não sei se foi uma escolha técnica para driblar aí essa coisa dessa dificuldade de produção de um bom áudio, então você usa mais a imagem, depois você complementa isso com uma voz off, não sei, eu queria até entender também, falar um pouco mais desses processos, dessas dificuldades, mas entender como que você acha que, principalmente aí a Rosana, que a gente está mais próxima, né? Como que essa questão dessa produção desse audiovisual para você é modificado a partir do seu lugar enquanto antropóloga, né? Porque não é um documentário comum, né? Ele permite que também as pessoas que estão com você na sua pesquisa possam colocar as suas próprias imagens. E como que é isso, assim, nesse processo? Bom, vou começar de trás para frente, né? Sobre a questão da montagem, a gente tinha muitas horas de entrevista, né? Quando a gente optou, inclusive, por captar mais imagens sem ser entrevista, já tinha muito tempo de entrevista. Então, eu fui desenhando, né? Eu e Tati, na verdade, que tem um papel muito importante, por isso que eu falei sobre a questão da montagem. A gente foi desenhando, né, o texto, e depois inserindo as imagens. Então, primeiro a gente pegou as falas das entrevistas, ou falas pequenas em momentos que a gente gravou externos, como é no caso da externa indo para o cartório, né, no dia que ela retirou a certidão de nascimento retificada. Ou a gente pegou falas dessas entrevistas, ou a gente pegou falas de pequenos momentos durante as externas, desenhou, escreveu um texto, e a partir disso aí a gente foi inserindo as imagens que eu tinha captado e as imagens de arquivo de Natasha, que a gente também considerou importante a inserção até das vinhetas, né, de uma produção gráfica que ela utilizava no canal, utiliza ainda no canal, né? Então, a montagem e a escrita, a roteirização, né, foi feita dessa forma, né? Uma escrita textual primeiro, o que eu considerava importante não faltar no documentário, porque a Natasha achava importante dizer, e o que eu também considerava importante para a pesquisa, né? Assim, que é um filme etnográfico e a gente tem intenção de fazer uma remontagem dele para os festivais de cinema abertos ao público em geral, né? Que não são do meio acadêmico. Então, tem essa característica também. Esse filme foi montado
especificamente para a academia, para que fosse apresentado na dissertação. Então, assim, a Natasha participou do processo de montagem, mais dando um aval e dizendo, não, tá legal, gostei, não gostei, do que presencialmente com a gente, até por conta da pandemia, isso foi muito difícil, né? A montadora Tati morava na época com os pais, em andares diferentes, mas numa mesma casa, e tinha muita restrição, a gente ficava de máscara o tempo inteiro, se por acaso a gente tivesse contido contato com alguém que pudesse ter Covid, a gente já não se via, remarcava encontro, então demorou também, o processo de montagem demorou muito por conta dessa questão da pandemia, né? Natasha já tinha um pouquinho mais de abertura, já frequentava mais ambientes e recebia mais pessoas, então um dos motivos dela também não estar tão presente no processo de montagem, né? E sobre a captação de imagens, era um processo, foi tudo muito natural, né? Eu lembro que um dos integrantes da banca de mestrado perguntou na época como é que tinha sido a questão da nudez, né? Que tem a cena de nudez no final do filme, que ela está na casa dela, no banheiro. Deve ter sido muito negociada essa cena. E, na verdade, não. A negociação foi ali na hora da gravação, porque era tudo tão natural, a gente passou a ter tanta intimidade que eu falei, estou gravando isso aqui, mas eu não sei nem se vai entrar, depois a gente vê, depois a gente pensa, não me importo, por mim pode estar no filme. Né? E foi uma gravação também discreta, né? Não mostra muita coisa, mas de qualquer forma é nudez, né? Então não teve uma negociação assim muito do que fazer e não que fazer. Eu gostaria de que fosse aqui. Hoje tem a saída para o cartório. E aí eu ia documentando o processo mesmo. Entra no trem, senta, dá uma refletida, coloca algum pensamento, né? E no cartório também, e nos outros processos um pouco de uma forma similar. Na viagem de São Tomé das Letras foi um pouco diferente, porque a gente queria fazer mesmo como se fosse para virar um episódio do canal São Tomé das Letras. Depois a Natasha pode falar um pouco mais também. Então, era meio como se ela estivesse apresentando o processo de viagem para os espectadores do canal, né? Então, tinha uma outra característica. Então, eu filmava já considerando esse processo. Mas foi tudo muito natural, as coisas foram acontecendo. Eu acho que a gente se deu bem também, se identificou. Ela se identificou com o meu olhar, eu me identifiquei com o olhar dela. Então, foi complementar, né? Eu fiquei pensando aqui uma parte do filme que fala um pouco sobre essa coisa da direção, né? E que se fosse uma direção muito tradicional não aconteceria, porque quando vocês entram na gruta, meio que a Natasha começa a dirigir o filme. E ela fala, não desliga a câmera, não. Não desliga a câmera. Esse isso momento é sensacional. Tem uma interação, porque eu falei assim, Natasha, está muito escuro e vai ficar no contraluz. Isso a gente negociou antes. Aí ela, não, vamos fazer assim mesmo. E aí, no processo de gravação, ela falou como se estivesse falando para um espectador do canal. Por isso que eu te falei, a viagem de São Tomé tem um diferencial, porque é como se ela estivesse falando para o espectador do canal, né? Porque aí, pensando como um subproduto, né? Pensa que não está dentro do documentário. Ela ia usar para fazer um episódio. Então, é muito ela no canal Transnomas, né? Tem uma diferenciação, acho, dos demais registros, né? Porque na casa da mãe dela, por exemplo, o olhar já é diferente, né? Ela falando da adolescência, da pré-adolescência, e mostrando as escritas, que, aliás, eu estava até comentando outro dia com um amigo, que deveria virar uma publicação. Esses cadernos são relíquia. Ela poderia virar um livro. Sim, eu tentei, desculpa interromper, esses cadernos aconteceram uma coisa. Teve uma chuva lá na casa da minha mãe, e eu quase perdi todos esses cadernos, né? E eu tentei recuperar, e aí pegou muita chuva, alguns cadernos teve, tipo assim, eu perdi partes, né? Mas aí eu consegui tratar um pouquinho, algumas coisas eu consegui passar para o computador, mas
eu fiquei com muita preguiça, porque, tipo assim, gente, naqueles cadernos tem acho que 10 anos da minha vida, da minha adolescência escrita ali, né? Poesia, música, as coisas que eu sentia também. E então eu fiquei com muita preguiça de escrever, até porque eu precisava corrigir e sentia a necessidade de corrigir muitas coisas que tinham ali. E aí imagina a gente ter que... imagina eu, Natasha, a Natasha de agora, ter que reencontrar a Natasha da adolescência. É muito complicado, porque eu tinha que ler coisas que eu sentia, dores, sentimentos, que para mim eu já amadureci e já, para mim, isso não importa mais, entendeu? São coisas que, imagine ter que ler aquilo e reencontrar com a Natasha de 10, 20 anos atrás, na adolescência, na infância, falando coisas bobas, ou então coisas até importantes que conquistas que eu consegui, coisas que eu escrevi que eu queria conquistar e hoje eu conquistei. Eu falei, nossa, como foi tão simples, né? Eu achei que o processo, assim, é bem complicado eu pegar aquele material e tentar trazer para o hoje, porque eu precisaria adaptar, eu sinto essa necessidade de transformação. Agora, com relação ao audiovisual, eu, viajando, eu tive muito material que eu perdi, porque eu perdi cartão de memória, eu tive celular roubado, teve muito material que eu gravei com telefone e perdi. Eu fiquei um bom tempo sem telefone na estrada, porque são imagens entre 2017 a 2020, né? Então, assim, você vê que tem essa mudança de cabelo, de maquiagem, de imagem, acho que as falas também. E acho que nesse processo final teve bastante da minha fala falando sobre prostituição, que era algo que estava me consumindo naquele momento, né? Eu tá na prostituição, ter a minha casa ali. Eu acho que era muito uma agonia muito minha naquele momento do auge da pandemia, né? Relacionar muito no final a prostituição dentro do contexto da pandemia. É isso. E eu também tenho, acho que a Rossana sabe, né? Eu sou um pouco, não sei, um pouco cismada, um pouco, como é que eu vou dizer? Não é, acho que perfeccionista não seria a palavra, que eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que eu sempre tento, parece que não é encontrar um defeito, mas sempre querendo mais e mais, e queria mais no documentário, e queria e ainda botar quer. E eu quero, assim, aperfeiçoar esse projeto e ter tido aperfeiçoado o documentário que a gente já fez, mas como a gente teve todo esse contexto da pandemia, teve o contexto também das questões de acessar e ter objetos que pudessem favorecer a gente durante todas essas gravações, né? Porque a gente foi fazendo de um jeito que a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Então, assim, a gente fez um documentário assim sem recurso mesmo. Então, assim, mas eu sempre fico me flagelando, falando, caramba, queria ter feito melhor, queria ter feito mais, mas eu acho que foi isso, né? Deu para fazer do nosso jeito, né? Eu sempre fico com esse pensamento, queria ter feito melhor. Eu já vi algumas vezes, então eu olho para certos momentos assim, nossa, como eu mudaria essa parte? A gente fica assim, né? Depois, como rever muitas vezes, né? Não, agora, sim, ainda mais para mim. Deixa eu voltar aqui na questão dos cadernos. Eu acho que você pode ter uma escrita de agora, mas o material, o que está escrito anteriormente, que você escreveu anteriormente, você pode manter a escrita. Foi um processo de mudança e a pessoa que for ler vai entender isso. Se tiver um pós, né, uma escrita posterior, eu acho que vai super funcionar. Eu não editaria, não. Sei que você tem essa vontade, como você colocou aí, mas eu não editaria, não. Eu escreveria um pós, né? Uma coisa que complementasse para não publicar, de repente, só os diários. Mas, assim, eu acho que só os diários já seria sensacional. Já seria uma publicação sensacional. Sobre esse pós, né? A gente está dialogando agora sobre a possibilidade de mudar algumas coisas para o filme, inclusive para a Europa, né, Natasha? Ela quer colocar em alguns festivais lá, inscrever, e a gente quer fazer algumas mudanças. Sobre a questão da imagem, da captação de celular, ou às vezes câmeras semi-profissionais, uma das questões que a gente pensou, eu e Tati, né, Natasha, era a questão da qualidade imagética também, né? Porque para cinema, para projeção,
em grande formato. O único receio que a gente teve era esse, mas teve momentos que a gente resolveu assumir, porque considerava que o momento de captura era muito mais importante do que a qualidade final da imagem, né? Em momentos da viagem dela, né? E dá para perceber também que a Thay falou assim, eu sei o que é da Rossana, eu sei o que é da Natasha, mas dá para ver também pela questão da localização, né? O que está no Uruguai, o que está no Paraguai, é tudo de Natasha, né? E as cenas que tem como fazer essa observação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O filme, para mim, aqui ficou picotado, meio robótico. É mesmo? E Ficou com o pra mim áudio um também. pouquinho atrasado. Então, eu não Poxa, sabia né? se tinha ficado assim para vocês, se ficou assim para vocês, ou se foi só para mim. Eu espero que tenha sido só para mim. Ficou para todo mundo assim? Que pena, para mim não ficou, para mim foi normal, que pena, gente. Porque aí tem uma quedinha na imagem também, né? Não teve uma quedinha na qualidade e teve essa robotização. Nossa, que pena. Uma pessoa dizendo que ficou congelado, tá vendo? Sim. Júlio. O Júlio, que inclusive está falando, Natasha, para você escrever sim seus diários, né? Que ficaram guardados na memória. Sim, estou lendo aqui. E o Julinho é um cara assim que eu posso te dizer, me orientando, muito feliz dele estar aqui. E ele é um cara que faz histórias em quadrinho, então assim, é suspeito ele falar isso, que ele é o rei da arte sequencial. Então, receba com muito carinho esse conselho do Júlio, né, Julinho? De repente já pode ser um possível parceiro para essa edição aí, para essa publicação, Natasha. Sim, verdade. Pensa sobre isso, porque é um processo que vai... É um processo que vai muito além de falar do meu eu, né? Tipo assim, é um reencontro com uma outra Natasha, entendeu? Então, para mim, quando eu antes de vir para a Europa, eu estava nesse processo de tentar passar tudo para o computador antes que eu perdesse, depois que passou essa chuva. E, gente, por incrível que pareça, quando eu estava no Brasil, eu tive um sonho que me avisou que era para mim pegar esses cadernos. E eu cheguei na minha mãe e tinha acontecido exatamente o que tinha acontecido no meu sonho, que eu estava perdendo essas memórias. Foi um aviso, assim, sabe? E eu me considero muito sensitiva. Aí eu fui lá buscar e vi, falei, caramba, eu quase perdi tudo. E tentei passar uma boa parte do material, só que realmente muitos anos, eu passei muitos anos escrevendo, e na época foi um professor de história negro que ele via muito em mim o potencial de escrever, e ele mesmo me deu essa ideia de escrever, então eu levei isso para a vida. Escrever. Hoje em dia, eu sou uma pessoa totalmente preguiçosa para escrever, gente. Não sei porquê, não me digam porquê, mas acho que isso é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Mas eu queria assim, muito ter um tempo na minha vida de poder parar, de ter tempo para dizer, não, eu vou parar para escrever e vou fazer disso um livro, vou expor ao mundo, sabe? Mas eu acho, sim, que eu preciso, dentro desse contexto de tudo que está ali, daquela Natasha que está ali, sim, eu vou precisar, se eu for expor isso para o mundo, eu realmente sinto a necessidade de editar algumas coisas, porque tem certas coisas ali que são muito viscerais para mim. Eu não vejo por que expor tanto isso para todo mundo, mas eu acredito que boa parte, sim, a grande maioria, sim. Perfeito. Eu tenho uma perguntinha também, Tayane, se você quiser fazer primeiro, à vontade. Eu posso fazer? É o seguinte, eu queria saber quais desdobramentos, né, do projeto Transnômade já acontecem, né, para além dessa tua viagem aí na Europa, sabendo que você está aí, porque assim, é lógico que a gente tem aquela curiosidade muito contemporânea de jogar o nome da pessoa no YouTube, e aí eu vi que você tem várias produções aqui. Eu vi uma que me chamou muita atenção, que se chama Transur, eu não sei se esse R é de Uruguai, capítulo 48, só sobre você. Como é que foi que isso rolou, Natasha? Conta um pouquinho para a gente. Rossana, você estava envolvida nisso também? Sim, o Transur, ele é como o Transnômade. O Transur é um documentário que relata a vida de pessoas trans. Cada episódio relatando a vida de uma pessoa trans. Ele é feito por uma amiga que eu conheci, que me ajudou muito no Uruguai, que é a Sofia, também envolvida com audiovisual, a Sofia Saunier, que inclusive está saindo um filme dela, do Aldo Garay, que não sei se vocês conhecem o Aldo Garay, que ele é tipo o Almodóvar do Uruguai. Todos os filmes dele são com a temática trans,
E aí ele criou um filme ficou muito famoso, que é O Hombre Nuevo, e agora ele está fazendo da Sofia, que é um filme que vai ser lançado, acho que ano que vem, porque, aliás, esse ano, final desse ano, porque como o contexto da pandemia não ajudou muito, né? Então eles estão terminando o processo do filme dela. E aí esse Transur, ele é um canal da minha amiga, né? Que passa cada episódio sobre a vida de uma trans. Aí nesse processo, eu indo para o Uruguai, a gente sempre teve essa vontade de juntar os dois projetos e falar um pouco do meu projeto em cima do projeto dela, né? Dentro do projeto dela. E Mas isso vocês já aconteceu, se né? falavam, então? Ou foi Já, Ah, sim. legal. Já, até porque, como vocês viram, né, teve a questão do... acabei não indo conhecendo todos os países da América Latina justamente pelo fato de ter parado no Uruguai, tentado me estabilizar lá, ter tido todo aquele processo da lei trans, de eu ter participado do processo de aprovação da lei, que foi toda uma luta, não foi só aprovação na Câmara e tal, não. Teve toda, assim, uma passeata, a gente saía para se mobilizar a população uruguaia para poder aprovar a lei trans, tinha um movimento ultraconservador contra essa lei, assim como tem no Brasil também, os conservadores, até porque a gente estava no processo também no Brasil de, assim como no Uruguai, da esquerda sair, ter esse processo da direita entrar, que foi o que estava acontecendo lá e estava acontecendo no Brasil na época, né? Quando o Bolsonaro foi eleito. E aí, tipo, eu acabei ficando por lá e eu senti a necessidade, eu não conseguia me ver sem recursos apropriados para continuar para a Argentina, Colômbia, Venezuela, porque realmente esse contexto também de falar sobre política estava se levantando muito e as pessoas estavam ficando muito, vamos dizer, violentas com várias temáticas, com a temática trans, com a temática do aborto, com a temática de várias outras, como é que eu vou dizer, coisas, né, que estavam se levantando não só no Brasil, mas como na América Latina toda. Então, isso estava me trazendo um certo medo do que poderia vir, né, do que poderia vir a acontecer comigo. Então, eu acabei ficando por lá mesmo, fazendo amizade, e estava tentando me estabilizar lá. E aí, só que o que me prendia a voltar, me fez voltar para o Brasil, foi justamente o fato de eu ter que voltar para o Brasil para retificar meus documentos. Uma das coisas que me incomodava muito era o processo que eu não tinha. Quando eu fui para o Paraguai e Uruguai, eu tinha esse problema, porque assim, o Uruguai lá, as pessoas, independente se eu tiver o nome retificado ou não, acontece um respeito maior, porque lá tem leis e as pessoas costumam respeitar muito as leis lá. Mas no Paraguai não funcionava assim. Aí muitos países não aceitam isso, assim. Você vai no Paraguai não tem isso, você não tem esse direito. E as minhas amigas trans lá no Paraguai, elas não têm esse direito de nada, é um país muito retrógrado. Já o Uruguai, eles respeitam, então o meu medo era esse, tipo assim, eu tinha muita dificuldade de ter acesso às coisas justamente por ter o nome masculino, o gênero masculino ali na documentação, até porque a gente sabe que, às vezes, até para alugar um espaço para a gente morar de sobrevivência, tem lugares que não aceitam a documentação, né? Ali tem esse preconceito, né? Obrigada, Natasha. Tá, e passo a palavra para você. Eu queria parabenizar primeiro, eu achei que o filme está lindo. Eu entendo a preocupação de vocês de sempre querer fazer algo melhor e melhor e melhor e melhor. Isso acontece, acho que com todo mundo. Mas eu fico pensando, né, na especificidade do audiovisual, assim, que não é uma coisa individual, né? Eu acho que a fotografia tem mais essa característica de produção individual. E o audiovisual não, o audiovisual é produção coletiva, né? E ao mesmo tempo que você tem que produzir, captar a imagem, captar o som, dirigir, editar. Então, assim, um trabalho que foi feito sem nenhum tipo de patrocínio e com uma equipe muito reduzida, é um puta filme, incrível, incrível. Então, queria parabenizar muito vocês e dizer que, assim, a gente não está assistindo numa tela de cinema, mas a gente está assistindo aqui numa telinha mais ou menos, e eu não consigo, por exemplo, ver tanta diferença de qualidade de imagem.
né, de uma câmera para outra, porque a montagem, do jeito que foi organizada, não permite que a gente sinta tanto essa diferença, né? Então, eu queria até mesmo perguntar para vocês se vocês trabalharam com alguma... Se vocês, na pós-produção, trabalharam com alguma coisa relacionada à colorização das imagens, como é que foi isso? Sim, eu preciso, inclusive, agradecer também ao Marcelo Goulart, que fez a finalização para a gente, a parte gráfica, ele que fez o colorismo, né? Mas a gente não gravou ele como se grava para cinema, lavado, para depois mexer. Não, até porque tinha muita coisa que já tinha gravado e sem ter a intenção de virar doc. Então, a gente gravou com a saturação mesmo da câmera, normal, mas ainda assim ele mexeu em alguns pontos, né, para deixar... Porque como tinham muitas imagens diferentes, em momentos diferentes, em regiões diferentes, que a luz é diferente, né, a música muda de país é outra coisa. Então, ele deu tentou, né, dar ali uma igualada para não pular muito, não saltar muito e não ter muita diferença, assim, na hora da montagem, né? E, pô, a Tati é esplêndida, né? Eu tive a sorte de ter também uma montadora maravilhosa, porque ela já trabalha com edição de vídeo há algum tempo, da Aula Darcy Ribeiro, de montagem, tem um projeto incrível chamado Cinemirim, que foi um projeto que ela montou de oficina de cinema para crianças durante a pandemia, então ela ficou dando aula nesse sistema online e super deu certo, e agora está começando com presencial, e ela faz montagem para o Multishow, já editou muitos programas aí, que é maravilha, muita coisa, já trabalhou bastante, e tem uma sensibilidade muito grande para o cinema, para o audiovisual, é cinéfila, então tem um olhar diferenciado, né? Consegue dialogar com o cinema e separar a linguagem de TV, linguagem de cinema. E esse desenho da escrita, né? Esse primeiro desenho que a gente fez, essa seleção do texto, ela foi primordial nesse momento, até porque às vezes fica repetido, você tem entrevistas que falam coisas similares e a gente fala assim, não, isso aqui tem que estar. E na hora, às vezes, ficava repetido, até nos cortes, assim, ela era muito sensível. Não, aqui a gente pode tirar, porque estava com 1 hora e pouca o filme, né? De imagem não, mas tinha 1 hora e pouca de texto. E aí a gente foi cortando, porque ficou uma coisa muito grande, né? E foi esquematizando também, né? Por temáticas. Quando que ia ter a fala mais do racismo, quando que ia ter a fala da transfobia, quando que ia ter a fala da passabilidade. E aí a gente foi juntando, né? Entrevistas diferentes, colocando ali, agrupando as falas de acordo com as temáticas. E também fez um desenho quando viria cada temática no filme. E depois foi fazendo os cortes, até considerando a qualidade de áudio também, né? Quando eram coisas similares e que está mais bem gravado. Porque, como já foi falado aí, não tinha ninguém para cuidar do áudio, né? Então, eu ia, quando era o microfone da UERJ, do Inarra, dava para botar um fone de ouvido, conectar na câmera e ter gerenciar melhor o áudio ali. Agora, quando era o microfone, o meu microfone de lapela, que é um microfone que você conecta no aparelho celular, já era outra coisa, eu não tinha nem condições de ficar escutando o áudio. E aí, depois, ainda tinha o processo de sync, né? Sincava o áudio com a imagem, porque gravava separado. Quando era o meu microfone, a gente gravava áudio e imagens de forma separada, e depois Tati fez essa sincagem no processo de edição, enfim. E aí, tem umas curiosidades assim, também. Por exemplo, lá na mãe dela, na casa da mãe, eu optei por deixar o áudio gravando direto, para poder conseguir fazer gravar de planos diferentes, né? Aquela hora que ela está sentada olhando nos cadernos, que tem a cortina atrás, assim, que tem um ventinho. Então, eu queria pegar de momento que eu sabia que tinha muito para ser falado ali, e a gente poderia usar bastante aquelas imagens ali. Então, para não ficar repetido, eu fui fazendo vários planos, né? E aí, depois deu um trabalho, porque ela teve que baixar um aplicativo específico para poder sincar esse áudio, que era um só, nesse monte de planos pequenos, enfim.
Então, é maravilhosa. Ela não está aqui, mas eu estou mandando um beijo que vai ficar gravado. Isso. Silvaninha tem uma pergunta, né, Silvana? Palavra sua, querida. Isso. Primeiro vou me desculpar por não estar com a câmera aberta, porque o meu Zoom aqui ele tá dando umas travadas. Mas eu queria perguntar para a Natasha mais dessa experiência, né, agora, estando na Europa, que é um pouco dessa experiência de estar nômade na pandemia, assim, se efetivamente as condições atuais trouxeram algum, não sei se aprendizado é a palavra, ou mais obstáculos para esse processo, né, de deslocamento e de movimentação do que o que você já tinha vivenciado anteriormente. E uma outra coisa que acho que talvez não é nenhuma pergunta, mas é mais um comentário, assim, eu achei que o filme, para mim, ficou muito uma coisa do afeto, assim, sabe? Como do início ao fim, eu senti não como um filme, com um documentário com uma coisa dura, né? Assim, que você fica muito preso às informações, mas eu senti muito os momentos de afeto, seja da Natasha, com algumas situações específicas, né? Então, a situação da documentação, ou mesmo no ato, ela com outras personagens, né, que aparecem no filme, mas também da Rossana com a Natasha, aquele momento do banho, aquilo tão lindo, assim, que é um momento de confiança e compartilhamento, e você se sente parte disso. E eu acho que isso, para mim, ficou muito tocante, porque eu acho que esse afeto traz outras camadas para entender, né, essa movimentação, né, como ser um ser que está em movimento o tempo todo e buscando o movimento. Porque, em princípio, se pensa que pessoas nômades, sobretudo quando não é de uma comunidade nômade, são pessoas solitárias, são pessoas sozinhas, enfim, estereótipos, assim. E me parece que essa camada do afeto leva a gente justamente para outro lugar, assim. Então, eu estou comentando, não sei se vocês se sentiram à vontade para comentar, não é exatamente uma pergunta sobre isso, mas é isso. Você quer falar, Natasha? Eu pensei que você ia responder. Não, sim, o transnômade, ele é afetivo, acredito eu, porque eu sempre comentava com a Rossana que eu sentia sempre um tom um pouco de drama, né, de tristeza, porque me retratar e me ver num documentário foi a primeira vez, mas que ao mesmo tempo eu tinha vários leques da minha vida ali, família, tinha mais coisas que eu queria mostrar da minha família e não deu, a gente não pôde fazer. Teve várias questões, né, que a gente queria botar tudo ali, mas a gente teria que criar um documentário que tivesse vários episódios para botar tudo, né? E eu acredito que a questão do afetivo também, o quanto eu relatando, acho que o meu dia a dia, né, com as pessoas, é muito simples, eu acho que é muito minimalista, como é que eu vou dizer? Eu não tenho muito, eu acho que do que falar. Eu acho que a minha vida se resume basicamente aquilo ali que está no documentário, né? A minha família, que é minha mãe, minha sobrinha, meus irmãos que não apareceram, que eu tenho irmãs e irmãos que não apareceram no documentário por várias questões, né? De tempo, de filme, de não estarem ali no momento. Teve uma cena que a gente gravou também com a minha avó, que a gente não colocou. A minha avó faleceu depois do que a gente terminou o filme. Ela faleceu de Covid. Assim que a gente tinha finalizado já o filme, e a gente decidiu não colocar por também várias outras questões também. E depois eu até tinha conversado com a Rossana e falado que eu queria incluir essa parte da minha avó justamente por ela ter falecido de Covid, e ter todo esse contexto de falar do Covid, de viajar e de impedir as pessoas de circularem, de estar viajando pelo mundo, né? Que eu acho que isso mexeu muito com a gente. E essa minha ideia de vir para a Europa era de muito antes de eu ter conhecido a Rossana. Assim que eu voltei para o Brasil e tinha retificado os documentos, foi um processo muito demorado, que eu fiquei segurando, e que no final das contas eu vi que eu precisava daquele momento de voltar para o Brasil, de estar ali com as pessoas, de estar me conectando comigo mesma, com o meu local de fala, que é o Brasil, que é o Rio de Janeiro.
de estar ali ter os meus documentos retificados, ter conseguido colocar o silicone, que foi um processo que aconteceu, que eu também não esperava nesse momento, foi no auge da pandemia, tipo, eu jamais ia imaginar que eu ia conseguir ter essa conquista no meio de uma pandemia, de tudo que estava acontecendo, e eu consegui. E aí no filme a gente conseguiu botar um pouco disso tudo, né, desse afetivo, da questão da família, passabilidade, prostituição, silicone, sabe? E eu acho que a minha vida se resumiu, minha vida se resume àquilo. Então eu acho que para as pessoas, para muita gente, como eu mesmo falo no documentário, né, as pessoas acham que a gente as pessoas têm um imaginário da gente trans, né? Muita gente tem um imaginário talvez diferente do contexto, do que é verdade, né? Então acho que ali eu tentei trazer, eu ia roçando o máximo de realidade possível, sem ter algo muito forçado, de ter muita historinha ali, né? Aquilo ali é realmente o meu contexto, é a minha vida atual, né? Aquilo ali é o que eu vivo, né? Não tem nem mais nem menos. Exatamente. Inclusive, em alguns momentos era o esquema câmera ligada. Por exemplo, a hora que Sofia vai levar a foto para a Natasha, a gente estava vendo umas fotos de bebê da Natasha na varanda, e saímos, fomos tomar um café na cozinha, eu, a mãe dela e ela, e a Sofia ficou na varanda. De repente vem ela com uma foto, questionando uma foto de Natasha quando era bebê, né? Uma foto de Natasha pelada. E ela vem perguntar, enfim, porque identificou O genital, né? a genital, exatamente. E aquele plano que está ali, ele é praticamente um plano, ele é um plano direto, quase. Ele quase não tem interferência, assim, pouquíssimo corte. Então, alguns momentos era esse esquema, era a câmera ligada e vamos captar o que está acontecendo na hora, né, no momento e tal. E é interessante também esse atravessamento da pandemia, né? Porque na época que a gente foi para São Tomé, a Natasha estava também se indagando sobre a possibilidade de fazer um último ano de viagens pelo ID Jovem, pelo Brasil, né, Natasha? Era uma das possibilidades também. E também, né, e aí deu durante a participar pandemia. mais dessas gravações, Exatamente. E aí veio a pandemia. Não só a pandemia, mas também a questão da idade. Eu estava correndo contra o tempo, né? Quando, no meio do projeto, eu estava completando 30 anos. Eu iniciei o projeto com 26, 27, e a gente terminou o processo porque eu já estava com 30. Então, meu ID Jovem acabou. Então, eu não tinha mais direito de viajar com o ID Jovem. Também era um processo que estava se tornando cada vez mais difícil, porque as pessoas estavam utilizando cada vez mais o ID Jovem pelo Brasil, então estava difícil conseguir passagem para viajar para outros. Eu tinha a ideia de ir para o Nordeste, de conhecer outras partes ali das cidades, dos lugares, e assim, eu fiz o que eu pude, né? Eu também fico me cobrando muito, assim, eu acho que a questão, como a menina falou, do afetivo, tem a questão também de eu me cobrar muito, porque não é fácil. Tipo assim, se você vê o meu canal, por exemplo, no YouTube, eu simplesmente parei o canal justamente não só pela falta de suporte com equipamento, mas a questão de autoestima, porque não é fácil você produzir tudo sozinha. O contexto de você ter o áudio, você ter o áudio bom, ter a câmera, boa iluminação, tem a questão da autoestima também, de você estar ali falando de si próprio, é muito visceral, né? O tempo todo tá se explicando, tá falando do seu contexto ali naquele momento. Às vezes dói muito falar daquela realidade, que nem sempre é uma realidade, às vezes, positiva, é algo negativo também, que você leva como aprendizado e você não tem o que fazer, é aquilo, e às vezes você precisa falar, mas às vezes aquilo dói em você, sabe? E ter que ter aquele tempo de falar e editar e se ver ali na imagem e jogar aquele contexto para o mundo é muito forte às vezes. Então, teve muitos momentos que a Rosana me acompanhou de ansiedade, de depressão, momentos que vocês verem que eu também não estava maquiada, não estava arrumada, eu não queria isso, eu queria estar daquele jeito ali, água e sabão, eu não queria estar forçando muita coisa, sabe? Eu não queria uma superprodução ali. E então, era muito também sobre a minha autoestima, sobre o eu de dentro, sabe? Esse processo realmente, da forma como ela aparecia no vídeo, sempre foi uma escolha dela. Se maquiada ou não, enfim, o figurino, sempre foi uma escolha dela. Bacana. E aí, de acordo com como ela está falando, né? Vai do momento de como ela se sentia, né? Eu acho que o momento da pandemia
as cenas durante a pandemia refletem muito isso, a cena na casa da mãe, quando ela está vendo os cadernos, né? Esse cansaço que a gente estava da pandemia, né? Eu acho que a fisionomia passa um pouco isso, e é isso. É importante retratar a pandemia, né? As reações, né? O que a pandemia causou na gente, o que esse isolamento causou, né? Emocionalmente na gente. É verdade. Gente, assim, vamos encaminhando, então, agora para esse fechamento, esse encerramento. Julinho faz um comentário, eu quero fazer um comentário também antes disso. Julinho fala o seguinte: penso que ao transcender as fronteiras geopolíticas, você também transcende as relações com o outro em um mundo polarizado que você menciona, Natasha. O receio de pertencer a um país governado por fascistas, ao dar movimento ao seu corpo político, você reivindica o seu lugar no mundo. Comentário muito bonito, Júlio. E o que eu queria dizer também além, obviamente, dos agradecimentos à Rossana, assim, estou muito feliz e lisonjeada por você estar fazendo parte desse projeto nosso de extensão, a Thay também, então recebendo vocês assim com todo o amor e carinho que vocês possam imaginar. Eu acho que esse projeto ele tem essa função social que eu acho que é muito importante, que a academia deveria ter sempre, que é abrir esse espaço de fala, de visibilidade para as pessoas, né? E dizer também, além desse agradecimento, novamente parabenizar, como a Thay fez também, você, Rossana e Natasha, porque, de certa maneira, é curioso, se vocês conseguiram ter sensibilidade assim, suficiente para construir uma narrativa que apresenta a vida da Natasha de uma maneira tão delicada que eu acho que quando o observador ele se dá conta, quando assim vocês começam a introduzir uma parte que poderia ter, né, nos levar a um julgamento, ou onde o preconceito, a gente sabe, paira de uma maneira muito pesada, na verdade a gente já está tão apegado e tão humanizado com a vida, a espontaneidade toda da Natasha, que isso não acontece. Então, assim, esse tipo de trabalho, eu acho que ele é muito importante, tem que ser mostrado mesmo para as pessoas, para que elas vejam que um corpo trans, essa pessoa não é um monstro, né? Não merece ter determinados julgamentos que a gente sabe que, infelizmente, acabam acontecendo. Então, no momento que vocês introduzem também as notícias de violência e como isso aumentou nos últimos anos aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, em função da extensão desse governo horroroso, que não apenas permite, como incentiva a aniquilação desses corpos. Então, eu gostaria apenas de novo, parabenizar vocês por terem conseguido mostrar isso de uma maneira tão espontânea e genuína. Gente, parabéns mesmo. Obrigada, Renata. Foi muito bom poder conversar com vocês. Para complementar a sua fala e a fala do Júlio, eu vou só falar um pouquinho da Guacira Lopes Louro, quando ela fala sobre norma, né, usando as bases de Foucault, né, que a norma está muito ligada às relações de poder, mas não é algo que é palpável, né, é muito subjetivo e está ligado à repetição, né, de coisas cotidianas. E você inscrever um corpo que ainda não está normalizado, né, enfim, naturalizado, essa repetição imagética, a projeção desse corpo contribui para esse processo, né, de naturalização do corpo trans, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa que as pessoas vejam quanto mais esses corpos circulando para que seja naturalizado, né? Para que tenham direito à cidadania quanto qualquer outra pessoa tem, né? Sim, perfeito. Gente, é isso. Alguém mais gostaria de falar? Obrigada, gente. Obrigada pelos elogios e pelo parabéns, enfim. E, Natasha, assim, no que depender de mim, a UERJ vai estar aberta para você, que a gente possa, então, futuramente, né, Rossana, né, Bárbara, fazer um encontro presencial. Nossa, eu também estou querendo muito isso, que a gente possa fazer isso no auditório, que a gente possa fazer todo o nosso ritual presencial, né, que é tão importante, que faz tanta falta. Gente, obrigada. Gente, a gente podia fazer Alguém fez print? Fiz. Porque eu acabei tendo que conectar. Então tá bom. Fica tranquila. Porque eu não consegui fazer nenhum.
Não, imagina, fica tranquila. Então, o registro está aqui. Natasha, inclusive, quero pedir a você e Rosana autorização para poder colocar isso no nosso canal. Está sendo gravado, né? É claro, mas só vou fazer se vocês permitirem, concordarem, dessa conversa, né? No YouTube. Sim. A gente tem um canal no MAC. Então, assim, se não houver nenhum problema... Se alguém quiser rever também, por conta desse problema, eu acho que deu mais problema para alguns que para outros. Se alguém Sim. quiser rever, manda mensagem direto para mim, que eu disponibilizo o link. Bacana. Tá? Bacana. Vou encerrando, então, aqui a gravação.